Agora. Hoje a aula será sobre reflexões sobre o mito de Narciso, desde Freud até os dias atuais. Da mitologia grega, significado de mito para a psicanálise. Os mitos nos ajudam a entender as relações humanas e guardam em si a chave para o entendimento do mundo e da nossa mente analítica. Mito vem do grego mitos, cuja tradução significa palavra, mensagem, discurso. Mitologia é uma forma de comunicação de caráter simbólico que procura explicar a origem e o significado do mundo, um sistema de pensamento de uma cultura, uma forma de sistematização das questões do âmbito das angústias do ser humano em busca de conhecimento. A origem do universo e do homem, nascimento, morte, etc. A mitologia grega, repleta de lendas históricas e contos sobre deuses, deusas, batalhas heróicas e jornadas no mundo subterrâneo, revela-nos a mente humana e seus meandros multifacetados. São atemporais e eternos os mitos, estão presentes também na vida de cada ser humano. Não importa em que tempo ou local, somos todos deuses e heróis da nossa própria história. Nós vamos ver agora como surgiu essa questão que o Freud conceituou o narcisismo. E a partir daqui, então, a gente começa a viver um pouquinho mais dentro dessa situação. O Sigmund Freud, o criador da psicanálise, ele teorizou sobre o conceito de narcisismo em sua obra Introdução ao Narcisismo, trazendo questões extremamente importantes sobre o desenvolvimento do sujeito que ainda podem até hoje ajudar a pensarmos no meio em que vivemos. Para que uma pessoa consiga estabelecer bons vínculos sociais, é extremamente necessário, é extremamente importante que durante esse período da infância a criança se sinta amada, principalmente pelas figuras familiares, ou seja, caracterizando como fundamental o olhar e troca investimento afetivo. Mas a gente poderia perguntar agora, quem foi Narciso? Isso já a partir de agora, então, a gente entra na história. Essa figura bonita que encanta tanto o André, né? O Narciso, em grego, Narcissus, Naxos, Narques, torpor, de onde deriva a palavra narcótico. Ele era filho da ninfa Liríope e do Céfiso, que era o deus do rio, o deus do mar. A sua mãe, muito preocupada como seria a vida do filho que estava para chegar aqui na Terra, foi procurar então o sábio Tiresias, que tinha a capacidade de prever o futuro. Narciso cresceu, se transformou num jovem bonito de Beócia, que despertava amor tanto em homens quanto em mulheres, mas era muito orgulhoso e tinha uma arrogância que ninguém conseguia quebrar. Até as ninfas, né, se apaixonaram por ele, incluindo uma chamada Eco, que o amava incondicionalmente, mas o rapaz a menosprezava muito. E o Tiresias, que era o oráculo que, consultado pelos pais de Narciso, alertou-os de que ele seria um homem muito bonito, muito forte, muito paquerado, vamos dizer assim, mas ele jamais poderia ver o seu próprio reflexo. Eis que isso o levaria à morte. E Eco? Quem foi Eco? Eco foi uma mulher de beleza estonteante, uma ninfa, né, que possuía um único defeito, que era realmente insuportável para a deusa Nêmesis. A Eco falava demais, falava muito. Parecia a briga lá do Tite com o Filipão, né? E sempre gostava de dar a última palavra em tudo. Ou ela dava a última palavra, ou nem entrava na conversa. E para puni-la, a Nêmesis, que era a sua deusa, né, a amaldiçoou, condenando-o a perder a capacidade de interagir com seus interlocutores. Depois da maldição, Eco só poderia repetir a fala
dos seus interlocutores, a última fala dos seus interlocutores. E o encontro acabou se dando também entre Narciso e Eco. Por isso que nós fizemos aquela preleçãozinha, para que a gente possa entender o que aconteceu daqui para frente. Um dia, a bela ninfa, a Eco, avistou o Narciso, que caçava nas montanhas, e ela se encantou por tamanha beleza. Narciso, ouvindo o barulho que saía de uma moita próxima a uma caverna, perguntou: há alguém aí? E Eco respondeu: aqui, aqui, aqui. Então Narciso, vendo a ninfa correr em sua direção, disse: oh, afaste-se, prefiro morrer a te deixar me possuir. E a Eco respondia: possuir, 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 possuir. E o Narciso então torna-se mais firme e grita: some, desaparece, some. E a Eco, repetindo some, fugiu envergonhada e se refugiou nas cavernas. Assim, ela foi definhando de tanta tristeza e acabou morrendo. Bem, e a pedido de quem então foi, e por qual razão Nêmesis entrou na história novamente? É que acontece o seguinte: as mulheres são realmente muito unidas, né? Então, as demais ninfas que assistiram à atitude um tanto quanto grosseira do Narciso, ao rejeitar Eco, pediram à deusa Nêmesis, uma versão de Afrodite, da deusa grega do amor e da beleza, que também havia assistido a tudo do alto do Olimpo, que a punisse por ter feito a bela ninfa sofrer tanto, desprezando-a. Então, atendendo ao pedido das outras ninfas, Narciso foi castigado por Nêmesis a ter um amor impossível. Só conseguiria apaixonar-se por si mesmo e por mais ninguém. E qual foi, então, a consequência dessa maldição? A gente vê já a partir do próximo slide. Sob o ponto de vista psicológico, Narciso não foi afetado nem um pouquinho. Muito pelo contrário. Ele se bastava, ou achava que se bastava. Foi então que, caminhando certo dia pela floresta, Narciso se deparou com um lago de águas límpidas, translúcidas, cristalinas, que refletiam tudo como se fosse o espelho. Esse espelho que nós temos em nossa casa, esse espelho que nós conhecemos hoje. Ele deparou-se então com uma figura mais perfeita que jamais havia visto. E ele não pôde se conter e lançou os seus braços em direção àquele ser maravilhoso, que na verdade era ele mesmo refletido, né? E ele não pôde se conter e continuou tentando, de alguma forma, abraçar aquela imagem. E nesse instante, quando ele batia na água, o ser desaparecia, porque a água ficava trêmula, né? E desaparecia. E depois retornava quando ele tirava a mão da água. E o Narciso, então, indignado com essa recusa, né? Ficava toda hora cobrando: mas por que você me rejeita, bela criatura? Se quando eu sorrio, você sorri, quando eu olho, tu me olhas, por que me rejeitas, bela criatura? E se não posso, então, te possuir, que pelo menos eu possa mirar para sempre essa tua beleza. E assim o Narciso ficou lá por dias, meses, anos, a mirar a imagem maravilhosa na água. E ele, encantado, embevecido com tanta beleza, ele acabava se esquecendo de se alimentar de forma adequada. E o seu corpo, pouco a pouco, ia perdendo o vício, até que morreu. Quando Narciso morreu, os deuses, para prestar essa última homenagem a ele, transformaram aquele corpo. Isso é uma das vertentes, né? Uma das histórias que se conta do porquê Narciso morreu. Transformou aquele corpo numa flor muito bonita, que se chamou mais tarde de Narciso. Então, essa é a história do encontro entre o Freud, que acabou, evidentemente, que utilizando isso como material para a psicanálise, né? Mas principalmente narrando a história do mito de Narciso, do encontro do Narciso com Eco. Mas vamos então agora às considerações psicanalíticas sobre Narciso. Quais são essas considerações
que devam ser colocadas a partir de agora. O Narciso, como nós sabemos, né, sabemos que os mitos gregos, eles transmitem, né, de alguma forma assim, bastante intensa e poética, dramas universais humanos. Penso até que a palavra grega narcis, que já carrega em si mesmo um sentido assim, muito interessante para discutirmos o torpor, né, o efeito narcótico e hipnótico que a autoimagem de Narciso e de todos nós possuía sobre ele. E é por isso, podemos passar até para o próximo slide, né? É por isso que o sábio Tiresias disse que ele só poderia chegar à velhice se não avistasse a sua imagem. E nesse sentido, o mito de Narciso contém uma ideia preciosa sobre a vida e o desenvolvimento mental chegada à velhice. Se não abandonamos essa espécie de torpor ou o efeito narcotizante que a nossa imagem, o nosso narcisismo exacerbado exerce ou pode exercer sobre nós, a vida realmente acaba correndo perigo. De acordo com Bion, né, nós teremos então dificuldade de ir do narcisismo para o socialismo, criar vínculos, ter uma vida de relação saudável com as outras pessoas. Agora, vejam já a questão de eco. É interessante também um mito, né? No mito que seja eco, podemos ver no próximo slide, que usualmente conhecemos pelo som gerado por uma única voz, em lugares grandes e vazios, condição frequentemente encontrada em cavernas a buscar Narciso. No mundo atual, eu diria que a eco é aquela pessoa sem iniciativa que apenas repete o que os outros dizem, não pensa, não interage. Se ela está num grupo onde alguém está falando alguma coisa, ela concorda com tudo aquilo lá e acaba repetindo aquelas palavras ditas naquele local. Se ela está num grupo antagônico dentro de mais algum tempo, ela muda de opinião também e fica repetindo o que os outros dizem também. Mas vejamos então essas características do narcisista e depois faremos então essa reflexão final. O narcisista tem a mesma capacidade de ouvir do que as pedras. Pode voltar um slide. O que significa isso? O mundo dos narcisistas é pequeno. Limita-se ao que pensam e fazem. Em sua cabeça, só cabem ecos de seus próprios pensamentos. Não ouvem os outros porque nada lhes importa. A avidez por admiração os leva a crer que tudo em sua vida é excepcional, não existem fatos normais, sua existência é realmente fantástica, maravilhosa, cheia de triunfos e notoriedade. É o que descreve Fernandes quando trata dessa questão do narcisista. Ele pensa que é tudo isso, mas ele, na verdade, ele não é. No entanto, o Narciso, em suas relações pessoais e sociais, nessas relações impera o que? A inveja. Tanto que assentem pelas conquistas alheias, como pela que acreditam que os outros têm por suas conquistas. Essa é uma coisa do narcisista, ele está sempre inquieto. Ele acha que todo mundo tem ciúmes dele, e, na verdade, ele tem inveja e ciúmes de todo mundo. E, então, eu recomendo que a cautela é a norma se um narcisista se aproximar de você. Pois se precisam apoiar-se em seus colegas para sobressair, eles não duvidarão em fazer. Agora, nesse item B, nós vemos aí a mentira é uma das muletas dos narcisistas, mas suas histórias são distantes, difíceis de se confirmar. Um clássico é que te falem de coisas distantes, que você nunca poderá comprovar. Mas, quanto mais enganam a si mesmos, mais acreditam naquilo com suas fantasias ilimitadas, exageram, rentabilizam o que é bom, que em boa parte pegaram de outros. É o que destaca esse psicólogo, né, o Fernandes. Ele fala, olha, o cara mente muito, ele exagera demais. E todos mentimos, isso é verdade.
Mas, segundo ainda esse grande pesquisador e psicólogo Fernandes, quando a gente mente mais do que 2 vezes por dia, em média, lógico, claro, talvez a gente tenha também esse narcisismo muito aflorado em nossa vida, em nossa alma, né? E, sem dúvida, nós, então, não devemos dar tantos ouvidos aos narcisistas, porque eles acabam, no fracasso, eles colocam a culpa em você. E nas conquistas, eles atribuem a si próprios todas as conquistas, embora muitas delas tenham sido pelo grupo todo. Já na letra C, nós vemos lá que no próximo slide, né, que o sucesso ilimitado é uma fantasia que acompanha o narcisista. Criar uma realidade paralela também é um dos traços indicativos dos narcisistas. A maior parte do tempo não vivem na realidade. Os seus conceitos errados sobre suas capacidades os colocam em um mundo de fantasias e de poder sobre os demais. Só fantasia. A única coisa que fazem com a esperança de alcançar o sucesso a todo custo é enganar a eles mesmos e aos demais. As pessoas narcisistas só conseguem alcançar o objetivo com uma imaginação excessiva, quer dizer, está tudo na cabeça do cara. Ele cria aquela fantasia e acaba acreditando nela também, né? Mas, na verdade, eles escondem as suas emoções, sobretudo a sua vulnerabilidade. Se alguém próximo a um narcisista está passando um mau momento, ele não dará a menor importância. Ele não tem essa capacidade de interagir com as pessoas, né? Ele não tem empatia por nada. Mas, olha só o contrário. Quando os narcisistas se sentem mal, eles querem que os demais lhe deem todo o seu apoio, hipotequem toda a sua solidariedade. É o que explica ainda esse psicólogo, né? Ele diz que o problema do narcisista, ou dos narcisistas, é que eles pretendem se colocar no centro da gravidade das suas relações, mas são despojados de empatia, e isso os impede de se colocar no lugar dos outros, mas costumam ser extremamente vulneráveis, né? O que acontece é que os narcisistas sentem a necessidade de esconder os seus defeitos a todo custo e conseguem transformar a sua insegurança em uma falsa fortaleza, cujo objetivo é que ninguém possa prejudicá-los. Para conseguir não demonstrar a sua vulnerabilidade, eles farão tudo o que for necessário, como falar demais, mudar de assunto, menosprezar os demais, apontar o defeito das outras pessoas, tudo isso com o propósito de não se mostrarem frágeis. Aí depois a gente já passa para esse slide que, ao contrário do que se pensa, os narcisistas fogem também das redes sociais, na maioria das vezes, né? Por quê? Porque eles não têm controle sobre as redes sociais. Eles não conseguem manter as mãos longe do timão, e o timão aqui não é o Corinthians, não. O timão é vamos dizer assim, o volante. O volante de um navio, né? De um barco. Ele não consegue ficar longe. Ou eu mando ou eu não faço parte disso mais. Então, eles querem que ninguém consiga revelar a sua insegurança e a sua falta de autoestima. E por isso tentam, né, de qualquer forma, levar toda a situação para o seu terreno. Você pode observar que o narcisista também, muitas vezes, né, coloca 1 milhão de fotos na própria internet, de selfie daqui, selfie dali. Teve casos de artistas norte-americanos, não me falha a memória agora o nome dessa pessoa, mas ela, num final de semana prolongado, ela chegou a tirar 6.000 selfies. Quer dizer, na verdade, ela não viveu aquele ambiente, mas ela estava se escondendo atrás disso aí, porque todo mundo dizia, que linda, que paisagem maravilhosa, que comida gostosa, que vida que ela leva e tal, mas ela, na verdade, não queria mostrar quem realmente ela era, né? Costuma-se dizer, então, que as redes sociais são um campo perfeito para o narcisismo, mas
a afirmação não é totalmente correta, não. O caráter visual e estético dessas plataformas pode intensificar a sua conduta, mas não é um lugar confortável para o narcisista, porque é um mundo que ele não pode controlar, de jeito nenhum. Então, de repente, você põe uma foto lá, uma pessoa fala que horrível. Se bem que a gente observa muito nas redes sociais, você coloca uma foto, está horrível aquela foto, sabe? Você percebe uma pessoa toda descabelada, toda feia, sem dentes e qualquer coisa, mas foi ela que colocou a própria foto, porque ela tem uma autoestima elevada. Daí alguém entra lá e fala, nossa, que maravilha, pronto. É isso que o narcisista quer ouvir. Então, ela é enganada o tempo todo, porque tudo que agrada a essa pessoa, que mexe com o seu ego, satisfaz, ela fica feliz. Mas se alguém começa a criticar, ou uma ideia que ela coloca na internet, uma foto, ou alguma coisa que ela coloca, que ela começa a ser criticada constantemente, ela não aguenta essa fase e ela acaba desistindo das redes sociais. É por isso que dizem que o narcisista, com o tempo, e se tiver muita rejeição das suas ideias, ele acaba abandonando completamente as redes sociais. Mas eles são viciados, na verdade, em controle, né? E não só nisso, não. Uma via frequente para compensar esses sentimentos de dor e de frustração são os vícios, seja por compras, por bebida alcoólica, por outras drogas não lícitas, né? Por excesso de esporte, por excesso de sexo ou tentativa disso, né? E quando a gente fala assim, ó, essa característica e tal, pode acontecer, né? Não quer dizer que todos eles são dessa forma. O vício que interfere em sua vida pessoal, profissional e social se relaciona com a necessidade de sentir euforia constantemente e de aplacar esse mal-estar, pois a pessoa narcisista, ela não consegue aceitar que em sua vida haja dor, ela sente intolerância ao apagamento e à tristeza, é o que explica um outro estudioso da psicanálise, o Barraca. Daí, na letra G, nós vemos lá que ela costuma, então, adquirir vícios variados. Bom, se olhássemos os contatos da agenda de um narcisista, uma via frequente para compensar os sentimentos de dor e frustração são os vícios, né? Conforme eu disse, pelas compras e tal e tal. Daí, então, nós entramos lá que o narcisista, ele lança a mão de assessores que o ajudam para ascender ao poder, por exemplo, né? E se apropriam desses acertos de quem os rodeia para subir. Se olhássemos, por exemplo, nos contatos da agenda de um narcisista, aponta o psicólogo clínico Barraca, nós veríamos que o critério para classificar essas pessoas que aparecem em sua agenda se distingue pelo seguinte, ó, quem pode servir ou servi-los e quem não pode servi-los. Os que podem servi-los permanecem ativos, os outros não. Os narcisistas, eles costumam se aproveitar dos outros. Fazem isso, por exemplo, com pessoas bem posicionadas para ganhar a sua confiança. Isso costuma acontecer muito mesmo na política, né? Aí a gente vai lá, o narcisista gosta de liderar e dizer aos outros o que fazer? Com certeza. Não tenho a menor dúvida de que eles pensam muito nisso. O narcisista, ele nunca se identifica como tal, né? Mas se depois de ler todas essas características, eu acho que nós trocamos alguns slides aí, mas não tem problema, a gente volta nessa parte. Na letra L, aí nós temos lá, o narcisista gosta de ser o centro das atenções. Pessoas que gostam de chamar a atenção e receber elogios constantemente são potenciais narcisistas, sim. A palavra narcisista é derivada da mitologia grega, como nós já vimos. Narciso era esse deus grego que apaixonou-se por si mesmo e que morreu afogado, como também nós já vimos, ao contemplar a sua própria imagem refletida em um lago até alcançá-la. Na letra N, está andando meio rápido aí, mas eu vou tentar acompanhar essas mudanças aí. Na letra M, diz o seguinte, que
os narcisistas estão mais frequente encontrá-los no público mais jovem, né? Então, depois, evidentemente, que se perdurar, faltou maturidade, é por isso que também as pessoas de maior idade acabam também tendo esse mesmo problema, né? Mas depois de realizar, olha só, 34.653 entrevistas, o psicólogo Frederick Stinson, ele descobriu que os homens tendem a ser mais narcisistas do que as mulheres durante toda a vida. E acredita-se, inclusive, que o ápice do narcisismo seja durante a adolescência e que ele vai declinando conforme a idade, a maturidade vai chegando. Aí nós temos, então, a letra M. Na letra M, o narcisismo mais frequente está no jovem, podemos passar, então, para o outro. No N, por favor. O narcisista é considerado atraente e veste-se também melhor do que as pessoas de uma forma geral. Então, segundo o Simine Vaziri, se não me engano é uma psicóloga da Universidade de Washington, os narcisistas são geralmente classificados como pessoas fisicamente atraentes e com muito estilo. Aí nós temos aí que o narcisista gosta de falar palavrão. Cuidado com o palavrão. Nicholas Holtman e Michael Strub são psicólogos também da Universidade de Washington, da mesma turma lá. Eles descobriram em um estudo que os narcisistas gostam de discutir, de xingar com mais frequência do que os indivíduos mais modestos, mais moderados, né? Além disso, os narcisistas gostam também de usar linguagem sexual mais explícita. O narcisista gosta de falar alto e de gesticular muito. Anita Van Glest, a psicóloga da Universidade do Texas agora, ela também descobriu que narcisistas tipicamente preferem manter as conversas centradas em si mesmas. Segundo a Anita, os narcisistas gostam de usar gesticulação exagerada, falar alto, mostrar desinteresse enquanto os outros falam. Então, eu faço uma rodinha de amigos de discussão de qualquer assunto, e enquanto só eu estou falando, eu estou feliz, estou contente. Quando, de repente, abre-se o debate, ou que as pessoas começam a falar, todo mundo dá a sua opinião, e muitas vezes as opiniões num sistema democrático de discussão têm o mesmo peso, né? Então a pessoa pode dar a opinião que quiser, mas se essas opiniões, de certa forma, destoam daquilo que o narcisista falou, pronto, ele já se retira, inventa uma desculpa e vai embora, ele não gosta, não se sente bem, né? E o narcisista, dizem também, que ele, quando a gente fala tem muitos parceiros ou encontros sexuais, na verdade ele pode ter muitos parceiros ou não. Narcisistas tendem, na verdade, a ter relacionamentos mais curtos do que as outras pessoas, e também tem essa tendência a ter mais parceiros sexuais. Eles fazem questão de mostrar que possuem mais de uma opção entre os possíveis parceiros. Talvez até aí porque ele não consegue se fixar muito num parceiro só. Precisa trocar constantemente para que a outra pessoa talvez, né, não conheça bem as suas fraquezas também. As mulheres narcisistas, elas já é um pouquinho diferente, né? Elas gostam de vestir-se de forma provocativa, e os homens narcisistas gostam de exibir perspicácia e inteligência. Gostam de exibir não significa que são perspicazes ou inteligentes, né? A inteligência superior. Os psicólogos, Joshua Foster, o psicólogo, né, da Universidade de Alabama, e o Campbell, da Universidade da Geórgia, pela pesquisa que eu levantei aqui, eles descobriram também em seus estudos que narcisistas são mais propensos a trair uma vez que saibam que seus parceiros estão comprometidos com eles. Então, eu conquistei aquela pessoa, eu já tenho aquela noção de que ela me pertence,
não que ela faz parte da minha vida, mas ela me pertence, na cabeça do narcisista é isso. Por isso até que a gente vê tanta coisa, tanta gente matando o parceiro quando perde, porque não controla também essa, vamos dizer assim, essa negação, essa negativa, essa desilusão, esse ser colocado de lado, né? Então, eles também gostam de convencer outras pessoas a praticar atitudes sexuais que eles mesmos não participariam normalmente. Tá, não, mas tem que fazer isso, não, eu faço isso, pego não sei quem, pego não sei quem. São aquelas pessoas que, além de narcisistas, são exibicionistas, né? Então, a mesma pesquisa do Foster lá, e do Campbell descobriu também que a marca dos 4 meses, o aparente ápice da satisfação de qualquer namoro, de qualquer paixão, né, é tipicamente o limite de duração em relacionamentos onde um dos parceiros é narcisista. Ele precisa trocar constantemente e a pessoa que está com ele também não o suporta, porque o cara, se ele puder, ele come ele mesmo o tempo inteiro, né? Então, esse seria o tempo necessário para que alguém percebesse a verdadeira natureza do parceiro egocêntrico que tem ao seu lado. O narcisista, olha só, ele desvaloriza os outros deliberadamente, desvalorizam outras pessoas para manter a sua própria imagem positivamente alta. Ele busca admiração, é como se uma droga para o narcisista, né? Se eu bater palma para uma pessoa e ela for narcisista, mesmo que ela não mereça essas palmas, e ela às vezes sabe que ela não merece, que ela não fez tão bem alguma coisa, pronto, já ganhou. Isso é o que diz o psicólogo alemão, o Bach. Em longo prazo, isso se torna também difícil, porque os outros não iriam aplaudir o tempo todo, sempre, né? Então, eles sempre precisam buscar novos contatos, novos ares, para conseguir as suas aprovações, contar das suas conquistas que nem sempre aconteceram de fato, mas que não é muito fácil comprovar, porque ela conta coisas distantes de outras cidades, de outras relações, de pessoas que ninguém conhece naquela rodinha, né? Então, isso também explicaria por que os narcisistas, tipicamente, mantêm relacionamentos curtos e fracos. Agora, nós vamos aí para o slide 21, e vocês vão observar, isso aqui não tem nada a ver com... Como chama aquela... Sabe aquela figura que aparece nesses filmes que ficam todos azuis, né? Não me recordo o nome, mas esse buraquinho aqui no fundo não tem nada a ver com o coração dessas pessoas, tá? Bom, da mitologia grega ainda para o século XXI, agora nós vamos começar a entrar fazer alguns testes interessantes. Nós podemos ver tal mito dos narcisistas, né, nas tecnologias, com a possibilidade de exibição e de afagar o ego, trazida pelo uso das redes sociais e a tão falada selfies, substantivo originado de selfie, eu, em inglês, né, que não estariam ligadas apenas à intenção de se expor, através de fazer um autorretrato, mas também uma busca pelo elogio e olhar do outro de ser admirado, reconhecido e, assim, amado. Contudo, até certo ponto, considerar-se o máximo faz também bem à saúde. É por isso que a gente fala assim, o narcisista é tudo ruim, tudo negativo. Não, tem um narcisista que também, em alguns momentos de lucidez, né, ele é um líder, ele é um cara, um buscador, ele quer se sobressair. Então, aquele que quer se sobressair e usa para tanto a sua competência, a sua inteligência, a sua vontade de expansão, é saudável, né? É o que aponta esse recém-livro olha só o nome do livro, Repensando o Narcisismo, o lado ruim e o surpreendente bom de se sentir especial, que é do psicólogo americano Greg Malkin, da Escola de Medicina da Universidade de Harvard, que criou um teste sobre esse assunto. Eu precisaria agora, na verdade, de achar, antes do Patinho Feio, esse teste, viu, André? É isso aí. Então, eu gostaria agora que vocês pegassem uma caneta e um lápis, ou uma caneta e um papel,
porque nós vamos fazer junto esse teste aqui. É muito legal, muito interessante. Esse teste consiste no seguinte, só para vocês terem uma ideia, ele foi fruto da pesquisa aí desse psicólogo, desse pesquisador e escritor que editou essa obra Repensando o Narcisismo, o lado ruim e o surpreendente bom de se sentir especial. Então, vamos lá. As questões são as seguintes. Primeira parte. Em uma escala de 1 a 5, indique o quanto você concorda com ou discorda de cada item usando o guia ao lado. Por exemplo, discordo totalmente, você vai assinalar a questão com o número 1. Se você só discorda, a questão, você vai somar 2 pontos. Se você fala, isso eu nem concordo, nem discordo, para mim tanto faz, você põe o número 3. E se você concorda com aquilo que nós vamos perguntar, você coloca o número 4. E se você concorda totalmente, fala, parabéns, olha, concordo totalmente com isso, você põe o número 5. Então, vamos para as questões agora no slide da sequência. Vamos lá. André, pode passar o slide, o segundo. Tá. Tá lá, então tá lá. Reflexões sobre o mito de Narciso. Então, vamos lá. Eu sei que há algo especial em mim. Você concorda, você discorda totalmente, você, usando aquela tabelinha da página anterior, como que você, que nota você atribui? Podemos até voltar a cada pergunta, né? Então, você discorda totalmente, você marca 1, pode deixar na anterior. Aí, então, se você discorda totalmente que você tem algo especial em você, você põe 1, se você discorda, põe 2, se você tanto faz, põe 3, se você concorda, põe 4, e se você concorda totalmente com isso, você põe o número 5. Ok? Vamos para a segunda questão. Tá. Sempre uma alternativa só, tá? Segunda questão. Eu sou bom em muitas coisas comparado à maioria das pessoas. Você concorda? Você concorda totalmente? Você acha isso é neutro? Qual é a sua relação com essa questão? Também vai numerar de 1 até número 5. Na questão número 3, eu secretamente acredito que sou melhor do que a maioria das pessoas. Intimamente, você pensa dessa forma? Concorda totalmente? Não concorda totalmente? Concorda mais ou menos? Você tanto faz, eu não sei se concorda ou não. Você discorda? Como você reage diante dessa questão da letra C? Vai marcar de 1 até 5 também. Uma opção só, um número só. Na letra D, eu prossigo, mesmo em tarefas desafiadoras. Tem uma tarefa que é desafiadora. Eu consigo tocar ela para frente? Você concorda com isso? Você discorda? Você, tanto faz, depende. Como que você reage diante dessa questão, numerando também de 1 até 5? Na letra E, obstáculos raramente me freio. Eu sou uma pessoa assim, olha, o que vier eu traço, eu topo, não tem barreira, eu passo por cima de tudo, eu consigo vencer qualquer barreira. Que nota você atribui nessa questão, considerando o seu potencial? Você concorda, você não concorda, você tanto faz? Que número que você dá, que nota você dá, atribui-se de 1 até 5? Na letra F, eu sou uma pessoa autoconfiante, mas afetuoso com os outros e também humanitário.
Que nota você atribui a essa qualidade ou a esse defeito, dependendo da maneira com que você vê essa situação? Letra G. Eu me sinto desconfortável quando sou o centro das atenções. Eu não concordo com isso. Eu concordo em parte. Para mim, tanto faz. Fico à vontade, normal. Ou, que nota você atribui? De 1 até 5. Questão H. Para mim, é muito difícil desfrutar de elogios. Eu não sou aquela pessoa que eu recebo elogios com muita frequência, ou que eu me sinta muito bem com isso. Eu não desfruto disso. Como que você reage? Se você está se analisando agora, de 1 até 5, onde que você situa essa questão? Daí nós vamos para a letra H. Para mim, não, para a letra I. Eu não gosto, não me sinto bem falando de mim mesmo. Que nota você atribui? Isso é falso? Isso é verdadeiro para você? Isso tanto faz? Você gosta de ser elogiado? Gosta de falar das suas conquistas e de você mesmo o tempo todo, mesmo que as pessoas nem perguntem? Ou você, às vezes fala, às vezes não, ou espera que alguém peça essas informações para vocês? Muito bem. Então, nós vamos agora fazer a contagem desses pontos. No exercício, pode passar o slide, por favor. Então, estamos resultados. Primeira, todas as questões são relacionadas ao narcisismo, mas refletem diferentes padrões de comportamento. Então, para saber seu nível de narcisismo extremo, some a pontuação dos itens A, B e C. Podem somar só A, B e C agora, por favor. Marquem na frente, conseguir tantos pontos de A, B e C. Não precisam falar para mim, não. O nível de narcisismo saudável, some a pontuação dos itens D, E e F. Coloquem à parte, não misturem com a primeira. A primeira, vocês só vão somar A, B e C. Na segunda nota, vocês vão atribuir as letras D, E e F, fazer a soma desse DEF aqui, quantos pontos vocês fizeram no DEF. E no final, para o nível de déficit de narcisismo. Eu sou uma pessoa que eu não me amo tanto como eu poderia me amar. Então, nesse caso, você vai somar a pontuação dos itens G, H e I. Para o nível de déficit de narcisismo, some a pontuação dos itens G, H e I. Fizeram essa avaliação já? Então, vamos repetir aqui, ó. Somem A, B e C para saber um nível de narcisismo extremo, pessoa extremamente narcisista, né? Para a pessoa de nível de narcisismo saudável, some apenas a pontuação das letras D, E e F. E para o nível de déficit de narcisismo, está faltando esse auto-amor, né? essa autoestima, some a pontuação dos itens G, H e I. Vamos então agora ao resultado. Análises. Déficit de narcisismo. Se a soma deu 12 ou mais, o seu déficit de narcisismo é muito alto. Você foca demais nos outros e nas necessidades deles, sem conseguir afirmar as suas próprias vontades. Além disso, raramente se sente especial e pode estar depressivo ou ansioso. A pontuação média do déficit de narcisismo, para você ter uma nota razoável, seria 10 pontos. Ainda estaria um pouquinho baixa. Narcisismo saudável. Por exemplo, a pessoa que está de bem com a vida, está de bem com as pessoas, se relaciona bem com todo mundo e tal. Se a soma deu 12 ou mais,
o seu nível de narcisismo saudável é bastante alto. Isso significa que você é empático, ambicioso, confiante e capaz de dar e receber atenção. Seria, vamos dizer assim, o ideal, né? É uma pessoa que está bem com a vida, se ela vê alguém precisando da sua ajuda, ela ajuda, mas se ela também não puder ajudar, ela não vai se sentir tão mal por isso, não. Porque ela sabe que ela tem que cuidar de si própria também. Ao contrário daquelas pessoas de déficit de narcisismo, que elas fazem tudo pelos outros e muito pouco por si próprias, né? Agora vamos ver o caso do narcisismo extremo. Se a soma das letras A, B e C deu 10 ou mais, o seu nível de narcisismo é extremo e é muito alto. Você tende a adotar comportamentos egoístas e manipuladores. Você é uma pessoa exigente demais e muitas vezes arrogante. Quer dizer, eu exijo muito dos outros porque eu acho que eu posso fazer isso. Eu sou mais que todo mundo. Você busca a aprovação dos outros, ao mesmo tempo, que é mandão, e sofre flutuações na autoestima. Por ter esse narcisismo extremo, quando você é criticado, quando o seu desejo de sobressair não é atendido, você também acaba sofrendo aí essas flutuações de autoestima. Você fica um pouco depressivo, tá? Então, a pontuação média disso aí seria 9 pontos. Então, de uma forma geral, está aqui nesse texto que vocês estão vendo aí, a maior pontuação indica o traço dominante na personalidade. Então, na verdade, nós temos todos esses 3 itens aqui. Agora, eu adquiri uma pontuação maior em determinado item, ou narcisismo extremo, ou déficit de narcisismo, ou narcisismo saudável. Então, onde eu consegui um maior número de pontos é onde isso indica o traço dominante da minha personalidade. No entanto, se o nível de narcisismo extremo for alto, ele acaba superando todas as demais expectativas. Então, também é uma reflexão que a gente faz sobre isso, para que a gente também se conheça um pouquinho mais, e também não significa que, dependendo do que aconteceu com esse teste, você já tem um diagnóstico 100% de quem você é ou de quem são os seus clientes, né? Que alguns chamam de pacientes, eu os trato como clientes. É importante que você considere isso aqui também, porque não é uma brincadeira só, é alguma coisa com uma certa profundidade, mas também que não leve tão a sério como se isso fosse a verdade absoluta e que deva permanecer em todas as análises que vocês possam vir a fazer daqui para frente. Agora, então, nós podemos ir para a primeira reflexão do Patinho. Pode mostrar, André? Não. Aí. Então, tá aí. Agora, eu gostaria que vocês todos entrassem para conversar um pouquinho, que alguém que quisesse expor o seu pensamento sobre essa reflexão do mito de Narciso e a história do Patinho. Eu até pediria ao André que, se ele puder fazer a gentileza, de fechar agora essa parte para que a turma toda se manifeste, né? E depois nós vamos para a parte final, então. Tá. Meus amigos, eu gostaria, então, que vocês fizessem essa reflexão agora, aqui ao vivo, entrando, conversando com a gente, sobre a história do Patinho Feio e a história do Narciso. Alguém se habilita, por favor? Quer que eu fale? Pode falar também, por favor. Então, o Patinho Feio, ele, na verdade, ele começa a se observar e se vê diferente dos demais, né? E sendo assim, ele começa a entender que a imagem dele, por ser diferente,
ela é inferior ao dos outros. Porém, No seu entendimento, ele teria a autoestima baixa. isso. Que ele, para quem não conhece essa história do patinho feio, ele era um ovo de uma outra ave que nós vamos ver já, né, que colocaram esse ovo para a pata chocar. E ela chocou esse ovo juntamente com os demais ovos que ela havia colocado. E aconteceu isso aí. Então, tinha um patinho que era absolutamente diferente dos demais. Só para que a gente possa fazer essa analogia, né? Então, quando eles iam para o lago nadar, na pata, com os patinhos, existia os outros zoavam muito dele, né? Faziam bullying com ele, porque ele era diferente realmente. Todos eram bonitinhos, pequenininhos, né? Ele era já um pouco maior, com um pescoção comprido, bem diferente. Apelidavam ele de girafa, de escada enfim, punha um monte de apelido nesse patinho feio. E isso deixava absolutamente constrangido, entristecido, depressivo. E daí continua, André, por favor. Ou outros colegas que queiram entrar na história também. Eu gostaria muito que todos falassem um pouquinho também. Né, André? Vamos lá, Ricardo. Vamos lá, galera. Vamos sair da moita. Boa noite. Então, fazendo um paralelo com a história do patinho feio, eu entendi perfeitamente. Eu acho que eu vou passar a minha avaliação aqui das notas que eu obtive aqui, e assim, eu me considero, acho que todo mundo tem um pouco de narciso, né? Sim, não, todos nós temos essas três partes. Só que aquela onde a gente pontuou um pouquinho mais é a que, vamos dizer assim, a que mais aparece no nosso de traço de personalidade, né? É que dentro do universo do narcisismo, ou da característica narcisista, tem vários mecanismos de defesa aí dentro. Sim. Para o cara poder sobreviver perante ao meio. Exatamente. Mas nós vamos entrar nessa história ainda aí. Nós vamos voltar a esse debate. Agora eu gostaria que você falasse do patinho feio. Do patinho feio e do Narciso. Que relação que a gente pode estabelecer desses dois personagens? O pato feio era feio e o Narciso era bonito. Um tem baixa autoestima, o outro tem alta, o outro tem uma elevada autoestima, né? Tá. Alguém mais quer arriscar alguma fala sobre o patinho feio? Na verdade, o patinho feio, ele era visto feio pelos outros, só porque ele era diferente. A história do patinho feio, ele se sentia feio porque disseram isso para ele. Só que no final ele se descobre não tão feio assim, muito pelo contrário. E se a gente for comparar com os graus de narcisismo, como você estava falando, a princípio ele tinha então um excesso de déficit de narcisismo, mas muito mais pela opinião alheia do que exatamente pelo que ele via refletido na água. E o Narciso, por ser uma pessoa extremamente centrada só nele, só se via e acabou morrendo, porque existe aí uma correlação também que nós podemos pensar assim, os dois tiveram como cenário, num determinado ponto da história, o lago, né, translúcido, que refletia a sua imagem. Porque o patinho ele só podia se ver também no lago, né? Vendo que ninguém... ele não tinha o espelho que nós temos hoje, por exemplo, e nem o Narciso. Então, eu acho que a sua análise está perfeita. Pelo seguinte, muitas vezes nós temos dentro de nós esse cisne, porque, na verdade, o patinho feio não era patinho, ele era um cisne. Ele era uma pessoa fabulosa, levando para o caso do ser humano, né? Então, era um ser especial, fantástico, maravilhoso, que de tanto receber esse estímulo negativo de que ele era diferente, mas diferente no sentido de ruim, ele era muito feio, ele tinha um pescoço muito longo, ele acabou acreditando tanto nisso que ele sofria, até que, agora vamos transferir para nós essa condição, muitas pessoas que se acham diferentes e por isso
se recolhem, por isso não se expõem, por isso não crescem, por isso sofrem tanto, né? De repente, quem sabe, através até de uma sessão de psicanálise, eles possam começar a aprender a admirar-se, a ver qualidades, né? E se transformar nesse cisne. Talvez a gente seja um pouquinho de patinho feio quando nós estamos entristecidos, e dentro de nós repousa esse espírito grandioso, né, do cisne, que é fantástico, e depois que todo mundo passa a admirá-lo, fala, puxa vida, ninguém dava nada por essa pessoa, deram a ela uma oportunidade de emprego, ou ela arrebentou lá, conseguiu no peito fazer um curso pagando mensalidades pesadas, trabalhando cedo, à tarde, à noite, mais de uma função, até que ela foi adquirindo conhecimentos, um crescimento também social e espiritual tão grande, que ela passou a acreditar no seu potencial. Então, eu acho que essa sua análise ela é perfeita a partir do momento em que a gente transfere isso para nós. Então, saímos do Narciso, que era só amava a si próprio, passamos para um outro ser que se considerava pequeno, de baixa autoestima, mas que de repente se descobre. Então, será que nós não somos também um pouquinho do patinho feio, mas com esse espírito grandioso do cisne, né? E de repente a gente está na nossa vida, no nosso dia a dia, a gente não está se recolhendo demais para se proteger, né? Para ficar nessa zona de conforto que não acrescenta absolutamente nada a ninguém. Essa reflexão que eu estou propondo para vocês todos. Será que nós não somos tão bons naquilo que nós fazemos, não porque a gente não tenha capacidade de aprender e de executar um serviço, mas porque a gente está se negando a experimentar? Pois é. Vocês não tiveram amigos já que estudaram com vocês? Alguns na mesma escola eram alunos igualzinhos aos demais. Alguns se destacaram absurdamente e outros, assim, dá até dó de ver hoje, porque parece que se afundaram de tal forma que talvez só mesmo um bom tratamento, um bom psicanalista, um bom psicólogo, um bom psiquiatra, dependendo do caso dessa pessoa, para se recuperar, se reerguer e se redescobrir. Nunca ninguém teve uma experiência com amigos assim? Eu tenho, né? Eu era o patinho feio. E se descobriu, você viu que você tem um potencial tão grande que hoje você está agregando ao seu redor pessoas de nível, eu me coloco nesse lugar, de nível razoável até, e outros mais brilhantes. A gente tem que se valorizar, porra. Não é? Exatamente, mas por que se valorizou? Só top do top do top. Exatamente, mas você buscou esse conhecimento, porque o narcisista, o problema do narcisista é que ele se acha, eu sou o bom, mas ele não sai daquele lugarzinho de dentro da caixinha, ele não evolui, porque ele só se acha. Você, ao contrário, André, que a gente sabe da sua história, ou parte dela que você nos conta, é que você estudou, cara, você foi buscar conhecimento, né? A tal ponto de te permitir hoje estar nos ensinando. Agora, isso aí não caiu do céu, não veio de mão beijada, foi fruto de muito trabalho. Inclusive, quando você conta a sua história, ou parte dela, você diz aí da santa da sua mãe que o carregava em alguns andares, por muitos degraus, né, para te dar esse conforto de estar estudando. Porque se ela sabia que é o estudo, que é o conhecimento que nos liberta, né, tanto quanto a verdade. Então, será que todos nós juntos aqui, será que a gente também não está meio que vivendo essa síndrome do patinho feio? Será que a gente não está crescendo mais do que poderia porque a gente está se auto-boicotando? É aquela coisa da punção de morte, né, que a gente conversou ontem. É o ganho secundário de ficar estagnado. Exatamente. Bem, Outra coisa, oi, as por pessoas que são favor. narcisistas ao extremo
normalmente elas ficam estagnadas porque elas acham que aquilo basta, né? Como elas se acham tão melhores, enfim, por beleza ou por qualquer outra coisa, e aí elas estacionam. E aqueles que têm o síndrome do patinho feio, eles precisam se esconder atrás de alguma coisa. Então, a maioria dessas pessoas vão estudar mais, aí acabam se descobrindo mais pra frente. Até a própria história do patinho feio, não é ele que percebe o quão bonito ele ficou. Ele chega a determinado momento que ele acredita que ele é tão feio que ele para de se olhar no lago. E depois de muito tempo, outros animais chegam para ele e falam: nossa, como você é bonito. E quando ele vai novamente olhar no lago, né, no espelho que ele tem, ele percebe o quanto ele conseguiu se transformar naquele período. Exatamente, exatamente. Quer dizer, na verdade, eles falam assim, bom, ele não se descobriu bonito, descobriram que ele era bonito. Mas nós não precisamos, de repente, ter uma cultura razoável, né, e dizer para as pessoas que, olha, agora eu sou uma pessoa culta. O legal disso tudo, porque se não temos esse narcisismo exacerbado, né, é que outras pessoas reconheçam o nosso talento, as nossas qualidades, e de tanto comentar, a gente acaba também assumindo depois essa liderança, esse amor próprio, essa autoestima se eleva. É aí que está a questão do narciso puro, né, desse patinho que se descobriu. No caso, é lógico que a ave ela já nasceu para ser isso aí, mas já que nós estamos falando da mitologia, estamos falando das figuras de linguagem, das metáforas, né? Nós poderíamos dizer que o patinho feio existe dentro de nós também, que nós podemos e temos essa capacidade de nos transformarmos, né? Então, é aí que cabe essa reflexão entre Narciso, que é tão bonito, tão isso, tão aquilo, que se trancou e acabou morrendo dentro de si próprio, né? E uma outra coisa, um outro ser que não era tão festejado, que não era tão aplaudido, de repente se descobre e continua vivendo, continua se mostrando, mas de uma forma legal, de uma forma positiva, com conteúdo, etc, etc. Então, essa é uma reflexão muito interessante. Uma outra reflexão que a gente poderia também fazer aqui hoje, com relação ao Narciso, é a própria Eco, né? A Eco é aquela que até hoje ela existe porque ela vive a vida dos outros, ela não vive a sua vida própria, ela não tem uma autoestima elevada. Então, é muito interessante. Eu propus para vocês, depois nós vamos gravar isso de uma outra forma também, e mandar para vocês com música do Caetano Veloso, etc. Eu até gostaria que o André mostrasse para a gente agora esses três pedacinhos, 3 letras. Nós vamos só falar um pedacinho de cada uma para vocês verem que interessante que a música também nos permite refletir, né? Então, pode descer mais um, André. Aqui, ó. Então, na música Sampa, do Caetano Veloso, ele fala desse Narciso também. Quando eu te encarei frente a frente, não vi o meu rosto. Eu chamei de mau gosto o que vi. De mau gosto, porque é que Narciso acha feio o que não é espelho. E a mente apavora o que ainda não é mesmo velho. Então, na verdade, quando o Caetano Veloso compôs essa música, eu tive a oportunidade de uma entrevista dele, né? E ele, num debate falando sobre a questão do Narciso, do porquê que ele usou a palavra Narciso, porque ela, na verdade, não é uma coisa tão comum, né, na letra das músicas nacionais. A gente vê muito, mexe o bumbum para cá, mexe o bumbum para lá, e quando fala Narciso, muita gente pode pensar que é um Narciso vendedor de pão lá da esquina. Então, quando ele estava discutindo isso, ele se referiu dessa forma a essa questão das letras da nossa música. Muito pobres, inclusive, no momento, mas a dele é riquíssima, maravilhosa. Então, o camarada ele está olhando para ele mesmo, mas ele não está se vendo quando ele não se aceita, né?
Ou então, tudo que ele olha, no caso, olhando lá a Ipiranga com a Avenida de São João, aquela poluição, aquele trânsito louco de São Paulo, ele não se identificava, porque, na verdade, aquilo fazia com que ele refletisse mais sobre a vida própria dele. E ele não gostava de mostrar as coisas ruins que estavam se passando dentro da sua cabeça, dentro da sua mente, dentro do seu corpo. Então, toda vez que nós temos que nos confrontar com os nossos fantasmas, e isso faz lembrar também aquela contribuição do Marcos, da sombra, né? Foi extremamente interessante, porque é exatamente isso. Nós não nos damos bem com os nossos fantasmas, com as nossas sombras. Nós preferimos a zona de conforto, onde lá parece que estamos protegidos, como se estivéssemos no ventre da nossa mãe. Então, é muito legal. Veja agora essa segunda música, essa segunda letra. Pode passar a segunda letra. Narciso do Cazuza Feijó. Narciso do Cazuza. Aí ele não cita a palavra Narciso, né? Mas ele fala, aí já é aquele prepotente que sabe tudo. Olha, você que se cuide, pare de me dar respostas prontas, que você tem problemas, eu sei. Foi lá. Agora me enfrente como uma imagem no espelho. Se a pessoa se olhar no espelho e ver realmente quem ela é. No caso, é uma transferência desse Narciso, significa o quê? Olha mesmo, vê quem é você, mas não só naquela imagem, né? Quem você está se vendo por dentro. Né? Então, eu tenho tudo que você precisa e mais um pouco. É o Narciso falando, vem comigo, cara, porque eu tenho tudo que você precisa. E tenho mais um pouco ainda. Nós somos iguais, né? Na alma e no corpo. Vem comigo, vamos viver uma vida legal, uma vida diferente e tal. Esse é um argumento muito usado pelo narcisista. Ele conquista, ou ele faz de tudo para conquistar, depois ele não se apega tanto. Ele tem um objetivo, que é atingir esse objetivo, que é de conquistar aquela pessoa, aquele parceiro ou aquela parceira por algum tempo. Daí, quando ele começa a se mostrar, a revelar exatamente como ele é, ele acaba, evidentemente, que desistindo dessa situação toda. E nós vamos para o final, para a terceira e última música, que é do... Aí já dá para falar um pouquinho mais de Eco, né? A Eco é essa música aí Por Você, do Barão Vermelho. Veja o que a pessoa que se identifica muito com a Eco, com a ninfa Eco, o que ela é capaz de fazer. Ela não vive a sua própria vida, em momento algum. Ela diz assim, por você eu dançaria tango no teto, eu limparia os trilhos do metrô, eu iria a pé do Rio a Salvador, eu aceitaria a vida como ela é, viajaria a prazo até para o inferno, eu tomaria banho gelado no inverno, por você eu deixaria de beber, por você eu ficaria rico num mês, eu dormiria de meia para virar burguês, eu mudaria até o meu nome, eu viveria em greve de fome, desejaria todo dia a mesma mulher, por você. E aí, então, quer dizer, eu estou projetando a minha felicidade na outra pessoa. Eu só serei feliz, no caso da ninfa, né, da Eco, se ela conseguisse conquistar o amor do Narciso. Como ela não conseguia, ela acabou morrendo. Então, na verdade, transferindo isso para os nossos dias, né, para a nossa atualidade, nós continuamos muitas vezes infelizes ou incompletos, ou nos sentimos pela metade, porque a gente não vive a nossa vida. A gente que eu digo, quer dizer, muitas pessoas que se identificam com o Eco, né? Muitas mães acabam abraçando essa causa de Eco, né? Quer dizer, eu vivo para os meus filhos. Então, eu não dou tanta atenção, às vezes, ao marido, mas para o meu filho é tudo. Os meus filhos, eles são tudo para mim. E, na verdade, os filhos depois crescem, eles vão procurar os seus caminhos, né? E nós estamos tolhendo, muitas vezes, a capacidade deles de se frustrarem, né? De lidar com a frustração. Acabam sendo frágeis, porque eles vão achar, eles são tão protegidos
dentro debaixo da saia da mãe, principalmente, né? E isso, segundo a Freud, né? E depois, quando chegam lá fora, é tudo diferente. O mundo cobra muito, o mundo exige muito de todo mundo. E a pessoa não está preparada para os embates, ela não está preparada para enfrentar dificuldades. Então, são essas reflexões, que isso, na verdade, é uma, como eu disse já no dia de ontem, né, é uma provocação para que todos nós possamos refletir sobre isso e dentro da mentalidade de cada um, dentro da capacidade de cada um, dentro da cultura, do conhecimento, da escolha de cada um, né? Procurar dar o melhor de si para si mesmo, né? Para poder depois, estando feliz, estando tranquilo, estando equilibrado, contribuir de alguma forma com o seu conhecimento, com essa sua experiência de vida, para que outras pessoas também possam ter essa parte legal da vida. E mesmo que a gente não tenha tido só coisas boas, e certamente nós não, ninguém só teve coisa boa na vida, mas que a gente possa conseguir pelo menos avaliar e se colocar não no lugar do outro, porque isso é impossível, mas procurar de alguma forma ter empatia. Significa o quê? Pelo menos imaginar ou se aproximar do sofrimento ou da tristeza que a outra pessoa está sentindo e, de alguma forma, ajudá-la, ou procurar ajudá-la a se reencontrar e ser feliz para toda a vida. Agora, só no último slide, estão as biografias consultadas, né? Para que vocês saibam que tudo que foi dito, que foi falado, foi pesquisado. E eu tenho todos esses arquivos aqui e poderei, oportunamente, disponibilizar para vocês através do professor André, através do site da nossa escola, né? Para que a gente, além do que já tem sobre Narciso, a gente possa aprender a buscar outros conhecimentos também, outras fontes. A gente observa aqui nesse material que eu consegui, que eles, na verdade, eles não estão nos ensinando quase nada, eles estão nos provocando para que a gente vá buscar conhecimento realmente, não se acomodar, descobrir essa cultura adormecida, né? Descobrir esse desejo de cultura que está adormecido muitas vezes. Falar, é preguiça mental, o cara é vagabundo, ele quer tudo mastigadinho mesmo. Eu acho que o psicanalista, ele tem que ser um buscador, sabe? Não que ele não tem que ter aquela ansiedade, aquela doença de ou eu consigo tudo isso aqui, eu vou ficar louco. Não, mas buscar. O Paulo, a gente percebe, ele já disse também que ele gosta muito de pesquisar. A gente vê outros colegas aqui, o Marcos, tem mais uns 3 ou 4 que a gente percebe que são buscadores de conhecimento, né? Então, se a gente vai buscar o conhecimento, vamos aprender a compartilhar também. Essa é a proposta do nosso bate-papo de hoje. Ok, André, da minha parte é isso aí. Tudo bem. Bom, a gente tem que refletir bastante sobre narcisista ou narciso, porque a gente se depara com muitos deles na clínica. E a gente tem a característica do cara ter excesso de narcisismo e a falta exagerada também, né? Sim. Que aí são os dois polos que não podem estar